Olá, alunos, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula ao vivo. Vamos agitando aqui no chat, dando boa noite aqui, ó, pessoal já participando aqui do Brasil inteiro, pessoal do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Piauí. Então aproveitem, pessoal, tem gente do Brasil inteiro hoje que vamos compartilhar, trazer ideias aqui no chat ao vivo. Comenta aqui de qual cidade, qual estado que você é, para a gente já ir interagindo um pouco mais aqui. Hoje estamos indo para a nossa terceira aula. Professora Eva, boa noite, tudo bem por aí? Boa noite, tudo certo e com você? Tudo bem também. Vamos iniciando aqui então. Só passar alguns recados iniciais, né? Para vocês ficarem atentos ao ambiente do estúdio, das coisas que já estão liberadas, né? Das atividades. Então, todas as atividades dessa disciplina já estão disponíveis para realização. Então, aproveita que vai estar ao vivo aqui, passa lá no ambiente no estúdio, depois da aula ao vivo, né? Dá prioridade para a aula ao vivo. Depois da aula, passa lá, verifica as atividades que estão liberadas, qual que é a demanda dessas atividades, né? E o calendário dessa disciplina para ver até quando, qual que é o prazo dessas atividades para você não perder nenhuma data importante. E por falar em prazo, né? O prazo da atividade 1, foi uma das primeiras atividades a serem liberadas, já está encerrando. Então, não deixe para a última hora. Ela encerra ali no final de semana, se não me engano. Passa lá no estúdio, verifique se você já realizou ela. Se não realizou, já começa a realizar. Não deixe para a última hora para evitar algum imprevisto, para fazer na correria, né? Evitar algum problema de internet ou do computador. Então, já assim que possível, vá realizando e finalizando essa atividade 1, que está com o prazo encerrando. Também, outro recado importante é em relação à Semana de Conhecimentos Gerais, que ela está acontecendo, né? Já está disponível num ambiente separado, então é um ponto de atenção que ela fica num ambiente separado das outras atividades, né? Tem as atividades da disciplina e essa atividade, o ambiente da Semana de Conhecimentos Gerais fica lá em nivelamentos, palestras e outros ambientes. Então, além das palestras que vão ter de temas gerais para vocês, vai ter também uma atividade que vale nota para as disciplinas do módulo. Então, não se esqueça de verificar também esse ambiente para não deixar de alcançar essa nota, que é muito importante e faz parte da composição da nota da disciplina. Beleza? E verifiquem os outros materiais, os vídeos, materiais extras e principalmente o calendário da disciplina para vocês não perderem nenhum prazo importante. Beleza, pessoal? Então vamos voltando aqui para o chat. O pessoal já está compartilhando aqui com a gente. Ó, mais pessoas aqui de Rio de Janeiro, pessoal de Pernambuco, Paraná, vão participando aqui. Lembrando que nesse momento da aula, a gente vai deixar as câmeras e microfone desligados, né, para dar prioridade para a aula, e depois, no final, a gente vai, conforme a professora for dando esse espaço para a gente vai levantando algumas perguntas aqui. Então, podem enviar aqui no chat ao vivo as perguntas e dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, professora Bom, Eva, mais uma vez por aí. Bom, vamos lá então, que a gente tem muito conteúdo para falar na aula de hoje. Hoje a gente vai conhecer duas técnicas pictóricas que são muito importantes e interessantes da gente aprender, conhecer, entender como é que funcionam, como que a gente pode combiná-las, tá bom? Então, como o professor Rodrigo já comentou, vocês podem trazer dúvidas e questões no chat. Eu vou pedir para que o professor Rodrigo ligue o microfone dele e vá trazendo as dúvidas de vocês, tá? Aí, durante a nossa aula, enquanto a gente faz aqui a nossa pintura aqui na nossa mesa de pintura juntos, então eu vou trabalhando, vou explicando o conteúdo e posso já simultaneamente ir conversando com vocês, tirando as dúvidas, né, fazendo esse momento mais interativo na nossa aula para que a gente consiga aproveitar o máximo desse nosso momento aqui ao vivo. Se sobrar um tempinho, a gente também abre um momento aí para abrir os microfones, mas podem ir mandando as suas perguntas para o professor Rodrigo, que durante a aula mesmo eu já vou tirando dúvidas, tá bom, professor? Fica à vontade para me interromper e para vir trazendo as dúvidas que foram em relação ao conteúdo aqui da nossa aula. Bom, gente, eu vou chegar então aqui na minha mesa de pintura, tá? E vamos começar falando um pouquinho sobre essa primeira técnica, que é a técnica da tinta acrílica. Pessoal, olha só, eu vou mostrar aqui na minha mesa de pintura algumas possibilidades da gente pensar essa tinta. O que é a tinta acrílica? Como o próprio nome já sugere, a tinta acrílica ela é uma tinta que tem como base, né, que tem como aglutinante essa substância química que é o acrílico, tá bom? Então, é uma tinta sintética, né? Trabalha em geral com esses pigmentos mais sintéticos. Ela tem uma textura que deixa um certo brilho
plastificado, assim, ela tem um aspecto mais plástico, né? Um brilho plástico nas nossas pinturas. Essas tintas, aqui vocês estão vendo que eu comprei um pote bem grande, tá? De tinta acrílica, porque eu trabalho bastante com ela, eu uso muito, então por isso fez sentido comprar para mim, né, um tamanho maior. Mas assim como as tintas a óleo que vocês encontram nessas bisnagas pequenas, no caso essa aqui é uma tinta a óleo, não é uma tinta acrílica, tá? Depois a gente vai falar sobre ela, mas vocês encontram tinta acrílica também nessas bisnagas pequenas. Então, se você está iniciando e está querendo começar a investir aí num tipo de tinta, né? E tá pensando em começar a montar o seu kit, a minha sugestão é que, em vez de você investir num pote como esse, como eu, né? Que eu já sei que eu uso, vou usar bastante, então eu compro já uma quantidade grande de tinta, você pode investir num pote menor. Olha só, esse pote ele vem dessa maneira, aí eu uso sempre uma espátulazinha para pegar um pouquinho, tá? Dessa tinta, ó, e coloco aqui na minha paleta para que eu consiga trabalhar com ela. Ela é uma tinta solúvel em água, tá? Então, é bem tranquilo a gente trabalhar com essa tinta, o cheiro não é tão forte, né? Não é uma tinta tão alérgica quanto a tinta óleo, então é uma tinta que a gente consegue trabalhar muito bem. Olha só. E você pode, né, comprar as cores primárias, tá? E aí pode comprar sempre nas bisnagas pequenas, comprando as cores mais básicas, você consegue elaborar toda e qualquer cor, tá? Na sua pintura, conforme a gente já conversou lá na nossa primeira aula de pintura, aonde eu falei bastante sobre teoria de cores, né? E como que a gente pode fazer as nossas misturas, como que a gente vai trabalhar com essas cores, tá? Nas nossas pinturas. Então, olha só, eu tô colocando aqui um pouquinho de cada cor, trabalhando com a tríade primária e também compro uma tinta branca. Qual é a tríade primária que eu uso? Que cor é essa que eu uso? Olha só, eu gosto sempre de comprar o azul ultramar, tá? Como meu azul mais primário, eu gosto sempre de trabalhar com azul escuro, puro, sem adição de branco. Gosto de trabalhar de amarelo, tá? Eu gosto muito do amarelo de cádmio. Aqui no caso é o amarelo de cádmio escuro. A gente também tem a versão dele na cor clara. Então, o amarelo de cádmio claro também é interessante de você investir. E também o vermelho de cádmio. Então, eu trabalho com essas três primárias. E também sempre compro um tubo de branco, tá? Tá até um pouquinho durinho aqui, ó. Sempre compro um tubo de branco. Aqui no caso, eu comprei esse pote maior, porque eu trabalho com bastante tinta, né? Com tamanhos maiores de pintura, tá? Então, por isso eu comprei esse tubo maior, mas você pode comprar, como eu falei, os tubos pequenos. Preciso comprar mais do que as primárias? Não, comprando as primárias, você já consegue um resultado muito legal nas suas misturas de cores. Que tipo de pincel que a gente pode estar utilizando, tá? Quando a gente pensa em tinta acrílica, tá? Que pincéis que eu posso trabalhar? Você pode tanto trabalhar com esses pincéis de cabo amarelo, em geral eles têm cerdas ou sintéticas ou cerdas de pelo de porco, eles funcionam para a gente trabalhar com a tinta acrílica, mas eu particularmente gosto muito mais de trabalhar com pincéis que são ou cerdas sintéticas ou cerdas de orelha de boi, que são esses daqui que têm um cabo vermelho, são específicos para tinta a óleo, mas funcionam muito bem para tinta acrílica também. Eu particularmente prefiro eles porque penso que eles deixam menos marca no meu, né, no meu suporte, no meu papel, e assim eu consigo fazer muito mais trabalhos mais minuciosos quando eu quero, tá? Olha só, para eu trabalhar com a tinta acrílica, eu preciso entender que ela sempre vai ser solúvel em água. Então, a água vai ser o meu diluente. Eu sempre tenho que ter um potinho de água aqui junto comigo para eu poder trabalhar com essa tinta, tá? Então, eu posso ou não trabalhar umedecendo esse meu pincel inicialmente, mas o interessante da tinta acrílica é que ela me permite, olha só, uma camada, né, mais espessa que tem um poder de cobertura bastante
bastante interessante, ó. Quanto mais tinta eu vou colocando, melhor vai ficando essa cobertura dela, tá? Ela tem uma secagem rápida, o que me permite também construir várias camadas, uma por cima da outra, de maneira que cada camada vai secando e eu vou trabalhando, né, por cima dessa camada com outras cores que também vão ter um poder de cobertura, uma opacidade grande. Como que eu posso trabalhar também? Posso trabalhar com bastante água, como se essa tinta fosse uma espécie de aquarela. Isso é o que a gente chama de uma técnica mais aguada. Então, eu posso vir, olha só como eu diluí bem essa minha tinta, e olha como eu consigo experimentar essa tinta, tá? No meu suporte, ó, de maneira bem diluída. Então, eu vou trabalhando com o branco do meu papel, que está aparecendo por baixo, criando uma transparência de maneira, né, a conseguir uma saturação diferente a partir da diluição na água. Então, aqui eu tenho, né, um trabalho aqui de uma pincelada bem mais saturada, tá? Ó, aqui ela ainda não secou. Se eu continuar passando aqui, ó, né, como ele tá molhadinho, ele ainda não vai construir a camada. Preciso esperar ela dar uma secadinha para construir a camada. Mas olha só, eu consigo trabalhar com uma diluição bem grande, ó. Ela me permite, né, essa elasticidade a partir da água, ó. Quanto mais eu diluo, menos saturada ela fica e eu consigo trabalhar com ela quase como se fosse uma aquarela. Então, isso me permite, né, fazer uma série de trabalhos que também são muito interessantes da gente estar explorando aqui. Eu sempre deixo um pedacinho, ali eu não vou pegar inteiro, mas eu deixo um pedacinho de papel ou de tecido para tirar o excesso de água, né, é, da minha pintura aqui, do meu pincel, para eu conseguir trabalhar com a minha tinta, tá? É interessante a gente pensar que a tinta acrílica, né, ela permite a gente trabalhar em uma série de suportes, tanto acrílica quanto a óleo, acho que os mesmos suportes funcionam muito bem. Posso trabalhar com um papel canson de alta gramatura, como é o caso desse daqui. Esse é um papel canson de 300 gramaturas, mas além dele ser um papel de 300 gramaturas, ele foi preparado com uma base que a gente chama de gesso, tá? Também existe a base acrílica. A base acrílica serve para eu preparar qualquer suporte que eu queira trabalhar com uma pintura ou a óleo ou acrílica por cima, certo? Consigo fazer trabalhos que envolvem outros suportes. Então, eu posso tanto usar a tela, esses suportes todos que eu estou apresentando serve para acrílica e serve para óleo. Então, eu posso tanto trabalhar com uma tela, né, esticada num batente, que vai ter ali uma estrutura, olha só, tá? E aí ela vai ser esticada e eu faço essa pintura em cima dessa tela. Posso trabalhar com o tecido cru. Então, esse daqui, por exemplo, é um algodão cru que vocês estão vendo aqui, tá? Com uma trama bem fininha. Eu gosto muito de trabalhar assim com o tecido solto. Em geral, eu colo esse tecido, deixa eu mostrar aqui mais perto da câmera para vocês verem. Em geral, eu colo esse tecido, olha só, num suporte de madeira, né? Posso usar fita para esticar ele, deixar ele bem esticadinho com fita num suporte de madeira e trabalho toda a minha pintura por cima desse tecido. Então, eu não necessariamente preciso investir numa tela cara para conseguir trabalhar nem com óleo ou com acrílica. Outros materiais possíveis, né, da gente estar trabalhando. Esse aqui é o papel craft, olha só. Eu vou deixar assim para vocês visualizarem melhor. Olha só, esse aqui é o papel craft feito, tá? Um trabalho com tinta acrílica. Ele também é muito legal porque ele já tem cor, então a gente não vai trabalhar necessariamente por cima de uma camada de uma superfície branca. Eu vou trabalhar com esse meu papel que já tem uma tonalidade e vou agregando as cores em cima. Consigo criar uma camada espessa de tinta e consigo trabalhar muito bem em cima de superfícies já coloridas. Então, eu não preciso trabalhar necessariamente com papel branco. O que eu entendo que é uma vantagem muito interessante, pessoal. Olha, esse aqui também, esse papel aqui, esse suporte, olha, ele também não é uma gramatura muito alta, mas a tinta funcionou muito bem nele. Eu vou mostrar qual é o papel que eu estou utilizando aqui nesse suporte, que eu acho que é um bom papel para a gente trabalhar, que é esse daqui, olha só. É o Canson Multitécnica, que chama. Ele é um papel canson que vem tonalizado, ele tem a gramatura 220, então assim, existem papéis de gramaturas maiores, mas só esse de 220 já funciona para a gente trabalhar
com a técnica da tinta acrílica, também com a técnica da tinta a óleo. Particularmente, se a gente for trabalhar com óleo, é interessante fazer uma camada de acrílica e aí depois trabalhar com óleo, tá? O óleo, ele tende a soltar esse óleo no papel, depois eu vou falar um pouquinho mais das especificidades da tinta a óleo, mas é um suporte possível para a gente trabalhar. Outras possibilidades de suporte é o papelão, que a gente encontra, assim, olha, é um papel bem duro, é um papelão bem duro. Sabe quando a gente compra um papel canson como esse, né? Ele vem com um papelão atrás, ó, que é mais durinho. Esse papelão é excelente para suporte de pintura, mas você consegue comprar ele avulso também, dependendo da papelaria onde você vai, da sua cidade. Ele tem uma gramatura bem alta, então ele é bem duro e ele também funciona muito bem. A gente pode ou trabalhar preparando esse papelão para receber essa tinta, né, e receber essa pintura, ou eu posso trabalhar diretamente sobre ele. Outras possibilidades de suporte, eu posso colar qualquer coisa que eu cole um tecido em cima, pode se tornar um suporte para pintura. Então, aqui, por exemplo, eu peguei uma folha mais durinha, isso daqui, acho que, se não me engano, é um papel Paraná, tá? Um papel Paraná de gramatura maior, é como se fosse um papelão, tá? Não sei se vocês estão familiarizados com esse tipo de papel, comentem aí no chat também se vocês estão familiarizados com papel Paraná. Em geral, a gente compra ele em tamanhos grandes e aí você pode ir cortando ele no tamanho que você quer. Esse aqui eu cortei e colei um pedacinho de algodão usando cola cascorês, estiquei bem e aí ele já virou um suporte para pintura muito bom. Por que que o tecido é tão interessante para a gente trabalhar com suportes de pintura? Eu vou ir falando e vou testando aqui essa nossa tinta para vocês, né, já irem vendo aí como é que ela funciona. Eu vou falando um pouquinho sobre ela e aí a gente já vai experimentando essa tinta aqui na prática, tá bom? Por que que o tecido, ele é um suporte interessante para a gente trabalhar, né, com a nossa tinta, tanto acrílica quanto a nossa tinta a óleo, tá? Por que que ele é um suporte bacana, gente? É interessante a gente pensar, tá? Que o tecido, ele vai ter uma trama, né? Essa trama, formada por essas linhas, cria uma textura. Aonde a gente tem essa textura, a gente consegue ir trabalhando, né? Depositando essa tinta. Essa tinta tem aderência num suporte que tem uma certa textura. Se o seu suporte é muito liso, dificilmente você vai conseguir trabalhar com ele, tá? Você vai ter uma certa dificuldade de trabalhar sob esse suporte. Pessoal, eu tô aqui já começando a experimentar essa tinta só para mostrar um pouco do processo para vocês e de algumas possibilidades da gente pensar como trabalhar com a tinta acrílica, tá? Eu estou começando fazendo um esboço. Eu vou usar a mesma referência que eu tinha usado na aula passada de guache, só para vocês visualizarem o processo, tá? E eu comecei misturando as minhas tintas primárias para conseguir um tom meio quebrado, ali meio amarronzado. E esse tom, eu estou deixando ele bem diluidinho, pouco saturado, e estou trabalhando diretamente sobre o meu suporte que eu escolhi aqui. Dentre todos esses suportes que eu trouxe, eu escolhi aqui um papel, aquele papelão de alta gramatura que eu mostrei ali para vocês. Tá vendo que eu estou desenhando diretamente com o meu pincel? Essa é uma possibilidade para você começar a pensar o rascunho da sua tinta, tá? Da sua pintura. Você pode começar escolhendo uma cor bem neutra e trabalhar diretamente sobre o seu pincel. Uma possibilidade é você ir mais ou menos ajeitando nesse primeiro momento onde estão as sombras, aonde estão a luz, aonde que está a luz, como é que é o formato dessa sua figura, vai delimitando. Você pode trabalhar com um pincel maior para você fazer esse primeiro esboço. Isso daqui que eu estou fazendo é uma pintura que a gente trabalha num processo de camada. Então, o que que isso quer dizer, né? Trabalhar com camadas na pintura. Bom, isso basicamente quer dizer que, em vez de eu já começar jogando a luz e sombra aqui, jogando a cor, primeiro eu faço um estudo geral da luz e sombra e faço uma separação do processo de coloração do processo, né, de luz e sombra. Então, vocês podem observar que a pintura ela também se conversa muito com o desenho, porque eu preciso entender um pouco de luz e sombra para conseguir trabalhar, né,
fazendo aqui essa pintura. Então, o que que eu estou fazendo? Definindo os contrastes, definindo as zonas mais escurecidas dessa minha pintura, tá? Ó, eu posso vir aqui, olha, e vir trazendo nessa primeira camada, ó, já direto com o meu pincel, tô fazendo bem aguadinho, tá? Tá vendo? Tô usando bastante diluição, mas para eu conseguir aqui, ó, rascunhar, tá? Para eu conseguir rascunhar aonde é mais iluminado, aonde é menos iluminado. E aí, depois que eu faço um esboço geral, você pode caprichar mais ou menos nesse esboço, isso também depende do quanto que isso vai te ajudar, né? A se entender, aí, junto da sua figura, rascunhar essa sua figura, tá? Depois que eu faço todo esse trabalho, aí eu posso começar, aí sim, um trabalho de agregar a cor. Então, eu começo, ó, perceba que eu tô com o meu próprio pincel já misturando as tintas aqui. Como que eu faço essa mistura? Nunca perco de vista a teoria das cores que a gente veio conversando, né? Já lá na nossa primeira aula. Então, ó, vou começar trabalhando com o amarelo, vou começar trabalhando com o amarelo bem vivo aqui, olha. Eu vou fazendo um sistema aqui que a gente chama de um sistema de blocagem. Primeiro, eu quero colocar blocos de cores aonde eu sinto ali, aonde eu vejo, né, que eu tenho ali uma coloração mais amarelada, onde eu vejo que eu tenho uma iluminação, eu já vou agregando um pouco de branco. Lembra que a gente falou, né, sobre a propriedade da cor, de que a gente vai trabalhar, né, com a saturação, né, que é a intensidade, mas a gente também trabalha com o claro e o escuro, que é o brilho da cor. Lembra que a gente conversou sobre isso lá na nossa primeira aula? Então é um pouco disso que eu estou aplicando aqui. Eu vou misturando, ó, vou fazendo esse amarelo sempre tonalizando, tá? Esse amarelo, ó, vou deixando ele um pouquinho mais verdinho, né? Quando eu vou colocando aqui, olha, um pouquinho de azul, eu já deixo ele mais verdinho. E perceba, olha só que interessante, eu consigo ir criando com essa proposta aqui, né? Uma opacidade, uma camada opaca. Então, eu vou agregando amarelo por cima, ó, tá? Desse rascunho que eu fiz com o meu próprio pincel, e eu vou criando aqui uma opacidade. Quanto mais eu trabalho com essa tinta por cima desse rascunho, tá? Melhor vai ficando, mais sobreposta vai ficando aquela primeira camada, e eu vou conseguindo ajustar, né, as tonalidades, as cores que eu quero. Se eu sinto que a minha tinta ela começa a secar, né, um pouco rápido assim, porque a tinta acrílica ela é assim, ela seca mais rápido. Tá, ó, pega um pouquinho mais de azul, onde eu quero um verdinho um pouquinho mais intenso, e aí eu vou colocando, ó, para conseguir essa cor, vou trabalhando, olha, tá, na minha forma. E o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo isso aqui, ó, que é um processo de blocagem, tá vendo? Eu trabalho sem detalhes, eu trabalho com blocos de cores. Então, aonde é verde escuro, aonde é um verde claro, aonde eu tenho brilho, aonde eu tenho um bege, né, uma cor mais bege, aonde eu tenho a minha sombra projetada, eu estou fazendo esse estudo de paleta primeiro, localizando, tá, as coisas, as cores aqui, aonde elas devem ficar, para depois eu começar a detalhar. Então, esse processo que eu estou fazendo aqui, é o processo que a gente chama de camada morta, tá? O que que é a camada morta? Eu começo fazendo uma camada monocromática para mais ou menos rascunhar a luz e sombra, que é essa camada de marrom que eu fiz aqui, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de processo de camada morta. E eu tô sempre trabalhando como? Trabalhando com sobreposições de camadas, tá? Então, eu estou sempre construindo uma camada em cima da outra para conseguir organizar essa minha pintura. Esse é o único jeito de eu começar, né, uma pintura? Não. Existem várias maneiras da gente fazer esse processo. Esse processo que eu estou mostrando aqui, onde eu começo diretamente, é uma forma somente da gente fazer, tá? Mas existem várias possibilidades e eu vou mostrar mais algumas para vocês aqui conforme a gente for trabalhando. Bom, mostrei um pouquinho aqui do processo. Eu posso ir, né? Conforme eu vou ó, construindo, olha, camadas, conforme essa tinta vai secando, eu vou construindo camadas.
Perceba como ela vai ficando mais opaca, tá vendo? E assim eu posso ir trabalhando sempre com uma tinta mais aguada, ou então posso ir trabalhando, né, com ela mais concentrada ou com ela mais saturada. E aí depois eu vou fazendo todo esse processo de colocação da cor até que eu chego nisso aqui que a gente chama de blocagem, tá? Desse processo de blocagem. Organizar a minha paleta de cores. Depois que eu faço a blocagem, aí sim eu posso vir para o detalhamento. Então, olha só a diferença. Primeiro organizo, depois detalho. O interessante é a gente pensar, tá? Que a tinta acrílica, ela funciona muito bem também aliada à tinta a óleo, tá? Como assim, né? Como que eu posso trabalhar com as duas tintas? Bom, pessoal, é importante a gente entender, tá? Que a tinta a óleo, como ela é a base de óleo, ela não se dá com tintas que são a base d'água. Então, como usar as duas tintas de maneira conjunta? A gente pode fazer uma base em acrílica e depois, por cima da acrílica, depois que essa acrílica já secou muito bem secado, aí eu posso trabalhar com uma base de tinta a óleo, tá bom? Então, vamos mostrar um pouquinho da tinta a óleo para vocês entenderem melhor como que a gente pode trabalhar. Eu mostrei primeiro um processo de camada morta, onde a gente começa já rascunhando, tá? A nossa pintura, utilizando aí utilizando o nosso pincel diretamente, né? Então a gente trabalha já usando esse pincel e aí depois a gente começa então, né, trabalhar ali o contraste para enfim colocar a luz e sombra, tá? Na nossa pintura. Eu vou mostrar agora um outro processo. Nesse outro processo aqui, a gente vai trabalhar então diretamente com a tinta a óleo, tá bom? E eu estou usando uma referência que é muito mais complexa do que aquela inicial, aquela pintura mais simples que eu mostrei para vocês. É uma figura humana, tá? E por ser uma figura humana, envolve proporção, envolve uma série de questões, e eu preciso de um traço muito mais trabalhado para conseguir trabalhar com essa minha pintura. Então, eu estou usando uma outra técnica para a gente fazer esse esboço inicial. Essa técnica eu recomendo muito, tá? É muito básica, acho que muita gente já conhece, né? Eu recomendo muito que, se você está começando, comece por essa técnica aqui, que é a técnica do carbono. Peguei, fiz uma impressão de uma pintura, tá? Ou da imagem da minha referência, poderia ser a fotografia de alguém que eu queira pintar. Então, fiz uma impressão desse meu objeto que eu quero trabalhar, desse meu desenho. Coloquei ele embaixo, um papel carbono, e faço o traço diretamente sobre o meu suporte, tá bom? Vai trabalhar riscando as principais linhas desse meu suporte, ou dessa minha referência, tá? Trabalha aí bem, com bastante paciência, que eu tô fazendo um pouco rápido, só para mostrar para você como é que funciona, tá? Mas trabalha com bastante paciência, definindo todas essas formas, as principais linhas que você precisa passar para o seu suporte. E a partir desse esboço inicial, eu posso então começar o meu processo de pintura a óleo. Gente, vamos falar um pouquinho sobre as tintas a óleo agora, tá? Vamos lá, olha só, eu também tenho as mesmas cores. Então, eu tenho o vermelho de cádmio. Aqui eu também comprei tubos grandes, porque eu uso muito, mas é interessante que você comece comprando os tubos pequenos, tá? Tem várias marcas que a gente pode trabalhar, né? Tem a Acrylex, tem a Gato Preto, que são marcas nacionais, e nós temos também marcas importadas, como a Wilson Newton. A gente tem as tintas da linha Van Gogh, tem a Talens, que são marcas mais profissionais. Mas, se você quiser comprar a Acrylex, funciona muito bem, tá? Já cumpre o que precisa cumprir, e você pode comprar novamente as primárias. As primárias são as mesmas. Azul ultramar é o que eu recomendo. Você pode usar outros azuis, mas eu recomendo ultramar, eu acho que funciona muito bem, tá? Amarelo de cádmio. E eu gosto sempre de, além de ter o amarelo de cádmio, tá? Escuro, eu gosto de trabalhar com amarelo de cádmio claro também, porque eu acho que ele funciona muito para determinadas cores que a gente queira trabalhar. Olha só a diferença do amarelo de cádmio claro para o amarelo de cádmio escuro.
Então, a tinta óleo, ela é uma tinta que tem como base o óleo, tá? Vocês vão ver que ela sempre vem com um quadradinho. Quando esse quadradinho aqui que vocês estão vendo aqui, olha, né? Esse quadradinho aqui, olha, ele indica o grau de opacidade, o grau de cobertura da tinta. Se ele está coberto, se ele está inteiramente preenchido, é porque ele tem uma excelente cobertura. Se ele tá um quadradinho transparente, é porque essa tinta ela tende a ser mais translúcida, tá? Vocês também encontram informações ali do tipo de pigmento que tem. Então, por exemplo, PB quer dizer pigmento, né? Blue, B de blue, de azul. Então, ele só tem 2 tipos de pigmento. Se vocês verem que ele tem vários tipos de pigmentos, tipo PB, PB, PW, que o W tem um sentido de white, branco, quer dizer que é azul mais branco. O mais interessante para a gente é conseguir pigmentos que sejam o mais puro possível, tá? E como que a gente pode trabalhar com a tinta óleo? Essa tinta, ela precisa ser diluída sempre utilizando, tá? Um diluente que é um solvente de tinta a óleo. Então, eu tenho vários tipos. Esse daqui é um EcoSolve, tá? A gente chama de diluente eco, tem baixo odor. Ele é interessante para pessoas, vou mostrar assim, para vocês verem. Ele é interessante principalmente para quem é mais alérgico e tem dificuldade aí com solventes que têm um cheiro muito forte. Então, ele é um diluente de baixo odor, tá bom? Mas a gente tem várias opções de diluente para tinta óleo. Tem a terebintina, de solvente, tá, pessoal? Tem a terebintina, tem o querosene, tem a água Ras, tá? Então, são vários os diluentes que a gente pode utilizar. Tem o diluente do EcoSolve, que é esse que eu mostrei para vocês. E a gente tem também alguns outros produtos que vão nos ajudar a tornar essa tinta mais elástica e mais maleável, trabalhando com ela, dissolvendo ela um pouco mais. Ela tem uma função, né, diferente do solvente, tá? Ela vai buscar diluir essa tinta, deixar ela mais maleável, mas ela não vai limpar o seu pincel. Então, o EcoSolve, que eu acabei de mostrar para vocês, ou a terebintina, vai servir para eu limpar o meu pincel. Já o óleo de linhaça, a gente tem outros tipos de óleo também, mas o de linhaça é o mais comum que a gente utiliza, tá? Vai ser um diluente para deixar essa tinta um pouco mais maleável, um pouco mais elástica. Tudo bem? Então, eu gosto de trabalhar sempre assim, olha. Um dedinho ali de solvente já serve, vou mostrar mais aqui na câmera. Um dedinho de solvente já serve para eu conseguir limpar os meus pincéis. E um pinguinho só de óleo de linhaça numa tampinha também já serve para eu trabalhar. Como que eu vou usar o meu óleo de linhaça, tá? Eu vou vir com o meu pincel e eu venho aqui, ó, eu dou uma molhadinha assim do meu pincel no meu óleo e pego a minha tinta aqui na minha paleta, tá bom? Bom, dito isso, é importante a gente entender que a característica da tinta a óleo é uma característica de uma tinta que demora muito e muito para secar. Então, diferente da tinta acrílica, que ela seca ali, em alguns minutos ela já está bem sequinha, a tinta a óleo ela vai demorar muito para a gente alcançar ali uma secagem completa. Quando eu falo muito, pessoal, eu estou falando de uma tinta que permanece molhada por meses, tá? E cujo processo completo de secagem vai levar aí anos, tá? Então, ela realmente é uma tinta que nos permite trabalhar em cima dessa pintura que a gente está fazendo por muito tempo, tá? E por isso que ela fica tão conhecida, né? Tão famosa, por isso que ela é uma tinta tão utilizada, porque esse processo longo de secagem permite que a gente consiga trabalhar por muito tempo em cima dessa tinta. Pessoal, olha só que interessante. Como ela demora para secar, eu consigo trabalhar muito em cima da minha paleta de pintura. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui, agora é um processo diferente. Em vez de eu começar construindo uma camada de luz e sombra monocromática, para depois vir adicionando a cor, né? Como foi o caso da camada morta, do processo de camada morta que eu mostrei, eu começo trabalhando, fazendo o meu traçado, eu poderia usar o carbono, ou se eu tenho domínio do desenho, eu posso ir diretamente com um grafite e fazer o meu desenho. E aí eu vou trabalhar
diretamente sobre o meu suporte, já agregando a cor e já posicionando essa cor aonde eu quero nessa minha, né, nesse meu suporte. Então, eu gosto sempre de manter a referência que eu estou trabalhando aqui do meu lado e eu vou buscando essa cor. Como é que eu fiz essa cor que vocês estão vendo aqui, tá? Eu comecei por uma base, tá? Que é uma base alaranjada. E aí, eu fui, olha só, vou pegar um pouquinho de óleo de linhaça e vou misturar aqui na minha paleta, misturando aqui, tirando o excesso, e aí eu venho no meu suporte. Por que que eu faço isso? Porque a tinta tá muito engrossada. Então, eu vou diluindo ela para ela espalhar melhor, espalhar mais fácil. Então, voltando lá, gente, em como que eu fiz essa tonalidade aqui de pele, tá? Eu tô começando a sombrear aqui, ó, já vou colocando diretamente a minha cor. E eu já quero encontrar uma tonalidade que conhecida aqui com essa região aqui, ó, da testa, tá? Como que eu fiz? Comecei com um laranja, tá? E aí eu queria um tom de pele. O tom de pele, gente, de qualquer pele, tá? Ele vai ser sempre um tom quebrado, ele não vai ser um tom vibrante, ele é sempre um tom mais leitoso, mais, né? Enfim, um tom que não é uma tonalidade vibrante. Então, se eu tenho uma base laranja, lembra lá da nossa primeira aula, onde a gente falou sobre teoria de cores? Como que eu vou trabalhar, né, em cima desse laranja para tornar ele próximo a um tom de pele? Eu vou o quê? Retirar as suas características, a sua vibração, fazendo o quê? Adicionando a complementar. Lembram que a gente falou sobre a complementar lá na nossa primeira aula sobre teoria de cores? Qual é a complementar da cor laranja? A complementar, né? A cor complementar de laranja é azul, porque laranja é feito de amarelo e vermelho. E a complementar é aquela cor que não vai na mistura, não é? Então, as complementares, vamos recapitular. Ela é sempre um par de cores, uma primária e uma secundária. E ela é sempre aquele par de cores opostas, ou seja, a cor que não vai na mistura é a cor complementar. Então, se eu tenho, por exemplo, verde, a cor complementar de verde é vermelho, porque verde é feito de azul e amarelo. A única cor que não vai em verde é vermelho. Se eu tenho a cor laranja, o par complementar de laranja vai ser azul, porque a única cor que não vai na mistura, né, da cor laranja é o azul. Se eu tenho roxo, que é feito de vermelho e azul, a complementar da cor roxa vai ser qual? Vai ser a cor amarela. Então, eu vou sempre usando esse raciocínio, eu vou sempre usando essa lógica para conseguir as tonalidades de tinta que eu quero. E para construir sombras, é muito interessante estar sempre trabalhando com essa cor complementar. Essa técnica, onde eu venho jogando essa cor diretamente sobre o meu suporte, é o que a gente chama de pintura alla prima, tá? Esse tipo de pintura é a pintura aonde eu não faço tantas camadas, mas eu vou trabalhando já diretamente com a cor. Isso exige, né, talvez um certo entendimento aqui de como que se comporta essa luz, como alcançar determinadas tonalidades, porque eu não faço um estudo de luz e sombra inicial, como eu fiz, né, naquele outro caso. Eu já vou direto para fazer, para conseguir um resultado final, né, um resultado mais similar, ó. O que que eu estou fazendo? Eu quero uma tonalidade mais escura para conseguir um efeito mais sombreado aqui na lateral. Então, eu fui agregando mais azul nesse laranja para conseguir amarronzar ele mais e ter essa tonalidade mais quebrada, mais similar, tá? Ao que eu estou buscando aqui nesse trabalho. Então, olha só que interessante, eu consigo ir misturando muito bem essas tintas, né? Eu consigo, olha só, ir construindo essa luz e sombra, já diretamente, já trabalhando, né, com as cores que eu quero criar. É interessante que eu não consigo fazer camadas que se sobrepõem sem que elas se mesclem. Essa é a grande diferença da tinta óleo. Eu só consigo trabalhar misturando a camada de cima com a camada de baixo, porque ela demora para secar, ela não é uma tinta seca. Então, quando eu vou agregando
novas cores, eu vou misturando essas cores com a camada de baixo. E isso pode ser muito bom, né? Se você entende a lógica disso, esse funcionamento da tinta óleo, isso pode ser muito interessante para você criar uma série de efeitos, tá bom? Professor Rodrigo, temos alguma pergunta? Os estudantes estão perguntando, querendo saber sobre alguma coisa que eu, de repente, eu não comentei aqui, deixei de comentar, que eles queiram perguntar, ou por enquanto não temos dúvidas? Temos sim, professora, temos algumas dúvidas aqui. O, o Guilherme, ele perguntou se a tinta óleo pode ser usada com água, que nem a aquarela. Guilherme, olha, essa sua dúvida é muito boa, mas ela não pode ser usada com água, porém a gente consegue sim trabalhar com a tinta óleo, diluindo ela. Então eu posso usar diluentes como, por exemplo, o EcoSolve, e trabalhar com essa tinta bem diluída, como se trazendo um efeito que pode se assemelhar, né? A uma técnica aguada, mas ela não é aguada porque a gente não usa água nela. A gente sempre tem que usar solvente, tá? Isso é importante a gente ter em mente, assim, que essa tinta a gente não pode trabalhar limpando o pincel na água, não vai funcionar, vai fazer uma maior meleca, tá? Então, não limpe o seu pincel na água, limpe sempre na terebintina, ó, tá? E você pode usar ela bem diluída, você pode diluir ela bem, tanto com óleo de linhaça, quanto fazendo uma misturinha, tanto de terebintina ou EcoSolve, você pode colocar 2 partes de EcoSolve para 1 parte de óleo de linhaça e misturar num recipiente. Aí essa solução você pode usar para diluir bem a sua tinta, funciona muito bem, e aí você consegue criar efeitos de uma tinta mais aguada no seu trabalho. Tá? Que fica muito interessante também. Agora, na água diretamente, aí já não é recomendado, porque senão não funciona, tá bom? Misturar tinta acrílica com tinta óleo também, de jeito nenhum vai funcionar. Vai virar uma lambança, não vai dar certo. Água e óleo não se misturam. A forma como a gente pode trabalhar com a tinta acrílica unida com a tinta óleo é sempre fazendo uma camada de acrílica, deixando secar essa camada bem seca, tá? Deixa ela secar bem. E aí você trabalha por cima dessa camada, em acrílica com óleo. O óleo, ele não suporta nenhum outro tipo de tinta por cima, tá? Então ela é a tinta que vai por cima de tudo. Já a acrílica suporta vários outros tipos de tintas por cima dela, assim como a guache, assim como outros tipos de tinta você pode estar utilizando, né? Fazendo essa mistura. Olha só, gente, agora eu quero fazer quase que um preto, assim, né? Para fazer ali a bolinha do olho dela. O que eu vou fazer? Misturar as minhas 3 primárias, estou trabalhando com pincel zero. Eu quero uma certa precisão aqui nesse momento aqui da minha pintura. Então, eu vou molhar um pouquinho desse meu pincel ali no meu óleo de linhaça para eu conseguir dar uma boa diluída. Vou girando as cerdas do meu pincel assim com a minha mão, olha, para que fique tudo bem juntinho ali a cerda do meu pincel, tá vendo? E aí eu consigo fazer um detalhe aqui no olho, ó, com um preto que eu criei juntando as 3 primárias. Lembrem lá que a gente falou do sistema subtrativo, né, da tríade primária de cores pigmento, né? O que quer dizer o sistema subtrativo? Quando eu junto as 3 primárias, como resultado eu tenho a cor preta. Por isso que eu não preciso comprar preto, gente, olha só, tá? Não há necessidade de eu comprar tinta preta, porque eu consigo criar com as minhas primárias, tá? Então, ó, venho, lavo de novo. Quando eu tô trabalhando numa zona ali que é uma zona mais delicada, né, da minha pintura, eu vou sempre trabalhar, né, com esse pincelzinho menorzinho. É interessante você observar muito a sua referência para você entender qual é essa cor que você precisa chegar. Faz um estudo de paleta caprichado. Às vezes vale muito mais você gastar o seu tempo aqui de pintura fazendo esse estudo de paleta do que necessariamente na pintura em si, sabe? Entender essas cores vai te ajudar a ter um resultado muito melhor. E eu tô sempre levando em consideração aquelas questões que a gente conversou sobre a tríade primária, sobre a teoria de cores, para construir, tá, as tonalidades que eu estou utilizando aqui nesse trabalho. Então, é importante que você se aproprie desse conhecimento da teoria de cores
para que você consiga mobilizar ele nas suas pinturas. Você vai ter um resultado muito melhor se você passar a empregar isso, deixar isso realmente, né, no piloto automático, aí você entender de fato, fazer as experimentações em casa, fazer testes de paleta. Quando você tiver tudo isso muito bem dominado, tá, para você, na sua cabeça, aí você entender como é que funciona as complementares e o sistema subtrativo, onde a gente constrói o preto e os tons de cinza, tá? Misturando essas primárias, aí você vai se sair muito bem no alcance dessas tonalidades. Perceba que tudo eu faço só usando essas primárias e o branco, tá bom? Mexendo no claro e escuro pelo branco e mexendo ali no escuro, usando o que? As três primárias juntas para criar o preto. Então, eu tenho um resultado muito mais interessante. Poderia comprar tinta preta? Poderia, mas não há necessidade. E, particularmente, eu acho que o resultado fica muito mais interessante se você trabalha com esse preto criado, feito aqui na hora, né, com as primárias, do que com aquele preto mais artificial que vem no tubo, tá? Fica muito mais interessante o teu trabalho pictórico, ó. E aí eu vou colocando, posicionando, olha só, e a pintura vai aparecendo, vai saindo, tá? Isso aqui, então, é a técnica de pintura à la prima, tá? Aonde eu vou construindo essas tonalidades, estou sempre pensando em como misturar essas cores, ó, experimentando. A paleta, essa experiência na paleta é muito importante, né? É com ela, com essa experiência, que eu vou criar toda essa imagem, sempre olhando na minha referência, sempre buscando a minha referência para ir construindo, tá? Essa pintura. Temos mais alguma pergunta, professor Rodrigo? Sim, professora, temos algumas perguntas aqui no chat. A Poliane, ela pergunta se pode usar secante de cobalto para adiantar o processo de secagem ou se há alguma técnica para adiantar essa secagem dessa tinta. Olha, Poliana, pode sim usar o secante de cobalto. Inclusive, nós temos uma série de outros produtos que podem ser usados junto com a tinta óleo, que eu não apresentei aqui em função do nosso tempo, né? Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para poder falar de tinta óleo, porque são muitos detalhes. O secante de cobalto, ele pode ser usado assim como óleo de linhaça, você vai pegando um pouquinho, pingando ali o seu pincel nesse secante e você vai agregando e ele vai acelerar o processo de secagem. Agora, Poliana, deixa eu te dar uma dica, tá? Em vez de você pensar em trabalhar com um processo de secagem rápido, já que justamente é a capacidade da tinta óleo de não secar rápido que nos faz ter um trabalho interessante com ela, tá? Minha sugestão, se você quer criar uma camada que seque mais rápido, trabalha primeiro com uma base acrílica. Por exemplo, você pode começar fazendo todo esse processo que eu mostrei aqui, essa técnica da blocagem da cor, em acrílica. Então, você vai fazer um trabalho, começa fazendo uma pintura em acrílica. Começa com a acrílica, colocando todos os tons e ajeitando todas as cores na sua pintura. Essa tinta vai secar muito rápido e você já vai ter um bom estudo de paleta de cores e de luz e sombra na sua pintura. Depois que você fez esse processo, vem fazendo o detalhamento com a tinta óleo. E aí não tem problema ela demorar para secar, porque você já tem uma boa base construída por baixo, mais seca, e você pode se demorar no detalhamento se você, né, almeja um resultado mais detalhado, enfim, um pouco mais realista. É uma proposta, tá? Então, olha só, gente, a gente pode trabalhar com o secante, né? Esse aqui, ó, já tem um quadro mais a mesma imagem, só que já mais terminado, olha só. Então, eu consigo tons muito similares. Acho que esse pincel tá na frente, né? Acho que eu vou virar assim para vocês. Olha só que interessante. Isso aqui é uma pintura a óleo, já com a mesma referência, já um pouco mais avançada. Eu consigo tonalidades muito similares. Perceba que eu fui sempre trabalhando com aquela construção de paleta, com aquela ideia de criação de cada tonalidade, de cada matiz, de cada cor, trabalhando sempre com a complementar. Vocês viram ali como é que foi o processo. Trabalhei com uma pintura La Prima aqui, essa aqui também é uma pintura La Prima. Começo já colocando a cor no lugar da cor, a sombra no lugar da sombra, a luz no lugar da luz, tá? Ou eu posso optar por fazer um processo de blocagem, aonde eu inicio por uma tonalidade monocromática, colocando a luz e sombra na minha pintura, ajeitando essa primeira camada
monocromática, e depois venho inserindo a cor, tá? Então são dois processos distintos, os dois funcionam muito bem, e é uma questão de você testar e ver o que você se identifica mais. Bom, tô vendo aqui, né, professor Rodrigo, que nosso tempo já está se esgotando, então a gente tem mais alguma pergunta, assim, só para a gente ir encerrando aqui a nossa aula? Temos mais alguma questão que os alunos estão perguntando a respeito dos materiais ou a respeito da técnica que de repente a gente pode responder para ir encerrando aqui a nossa aula ao vivo? Temos sim, professora. Só antes da pergunta, só quero deixar um recado aqui, pedir para todos participarem da enquete. Eu coloquei o link aqui no chat da aula, né? Entre nesse link e deixe o retorno para nós, né? O feedback, se vocês estão gostando da aula, se a gente está no caminho certo, se vocês estão participando, né? Então, isso é importante para a gente ter esse retorno de vocês, tudo bem? Professora, deixa eu achar aqui a pergunta. A Márcia, ela pergunta se o tecido tem que ser preparado também para pintura e se essa Olha, paleta da professora é PDF. tá, Márcia, sim. Quando a gente trabalha com um tecido, um algodão cru, por exemplo, que a gente compra na loja de tecido, é interessante a gente preparar. Com o que a gente pode preparar o nosso tecido? Posso preparar com uma base acrílica, ou seja, eu posso trabalhar com uma base de tinta acrílica mesmo, um branco que eu tiver. Posso comprar diretamente a base acrílica, que é uma base mais pura, assim, que a gente compra e tem esse nome, base acrílica. Ou eu posso trabalhar com gesso. Funciona pintar diretamente sobre o tecido? Funciona, mas o seu tecido vai chupar muita tinta e você vai ter dificuldade de espalhar. Por isso que é interessante a gente preparar o nosso tecido antes da gente trabalhar com ele. Você pode também comprar diretamente uma tela. Em geral, as telas já vêm preparadas. Então você não precisa fazer essa etapa da base acrílica, tá bom? Mas vai comprar o tecido purinho, o algodão puro ou a lona. Você pode pintar em algodão, algodão cru, pode pintar em lona, pode pintar em linho, tá? Todos esses tecidos funcionam. Se você comprar diretamente o tecido na loja, prepara ele sim, que você vai ter um resultado muito melhor. Ou com a base acrílica, ou com a tinta acrílica, ou então com o gesso, tá bom? A base de gesso para artesanato, que aí você consegue fazer uma preparação muito boa. Quem perguntou sobre a minha paleta, gente? Minha paleta é uma paleta em MDF, é um disco de MDF que eu tinha, que eu improvisei. Eu passo um plástico em cima dela e aí eu trabalho todo em cima desse plástico, porque fica mais fácil para mim depois retirar tudo isso, toda essa tinta, limpar enfim, jogar fora ali, né? E ter a minha paleta limpa de novo. Existem outras paletas no mercado que são muito mais interessantes. Existem paletas descartáveis, mas também existem opções mais ecológicas, como por exemplo, paletas em vidro ou acrílico. Você pode também pegar um vidro que você tem sobrando na sua casa e trabalhar por cima do vidro. Depois é só você raspar a tinta que tem ali com uma espátula, limpar esse vidro. Outras possibilidades: um prato de porcelana, um piso antigo que você tenha. Pensa numa paleta que tem um fundo neutro, tá bom? Então pode ser um fundo cinza, pode ser um fundo branco. O cinza eu acho que é o ideal mais do que o branco, tá bom? Mas você pode improvisar ou com uma placa de vidro que você tem aí sobrando, ou pode ser também um piso de cerâmica que você tem aí sobrando, você pode usar como paleta. Funciona muito bem, até muito melhor do que o meu MDF. Eu trago o MDF porque eu acho que é mais fácil de eu deslocar, enfim, para eu dar as minhas aulas. Mas o vidro é muito mais indicado, tá bom? O vidro ou a cerâmica. Tudo bem, pessoal? Então, aqui o Guilherme está perguntando, né? E uma forminha de gelo. Guilherme, a forminha de gelo é legal para aquarela, mas ela não é tão interessante para óleo, para acrílica, porque você viu todo o trabalho de espátula que eu faço na minha paleta para misturar as cores e conseguir um resultado legal? Então, esse trabalho eu preciso de uma superfície plana. Então, quanto mais plana essa superfície, mais fácil é para mim trabalhar misturando essas cores com a espátula, com o meu pincel, para eu conseguir visualizar os pigmentos que eu estou misturando. O godê funciona muito bem para aquarela, para guache, né? Aonde eu posso usar um papel ali do meu lado para entender como é que esses pigmentos estão saindo, né? Ou seja, de certa forma também tem uma paleta plana, tá? Mas para tinta óleo é mais interessante você ter uma paleta plana ou de vidro ou de cerâmica, ou pode ser de MDF também, como no meu caso, tá bom, gente? Pessoal, é isso. Acho que a gente já está passando aqui do nosso horário, né? Queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse assunto. São muitas coisas para a gente conversar. Nossa aula é bem rapidinha, né? Mas acho que dá para ter uma noção. O legal é vocês experimentarem em casa. Então, aqui é só para dar
uma amostrinha aqui do que a gente pode fazer, mas compre os materiais, experimente em casa, comece investindo em poucas tintas, tintas pequenas, para que você não desperdice o seu dinheiro com uma técnica que de repente você não se identifica, tá bom? Então experimenta óleo, experimenta acrílica e aí descubra qual é o processo, experimenta la prima, experimenta em camadas e aí você vai descobrir qual é o processo que você gosta mais, que você se identifica mais e que você se dá melhor. E sempre importante, não julgue as suas primeiras pinturas. Testa, testa, pinta, pinta, pinta bastante, e aí depois você me diz aí, né, se deu certo, se os seus resultados estão ficando interessantes, tá bom, gente? É isso, pessoal. Rodrigo, a gente pode ir finalizando ou tem mais alguma coisa aqui? Eu tô vendo que tem algumas perguntas, né? Eu acho que eu não dou conta de responder todas. Comentar bem rápido, a gente já está finalizando, mas que a Alessandra enviou algumas vezes aqui sobre de onde vem um pigmento branco. Ah, tá. Alguns pigmentos são artificiais. Muitos dos pigmentos hoje são artificiais. E alguns, eles vêm de fontes naturais. O titânio, se eu não me engano, acho que ele é um tipo de metal que é extraído desse pigmento. Eu não tenho certeza, então eu não posso te responder com absoluta certeza. Eu não sou uma perita em pigmentos. É toda uma área de investigação. Mas muitos deles hoje também são colhidos de maneira artificial e processados nas próprias indústrias de produção desses pigmentos, tá bom? Então, apesar de eles levarem alguns nomes que inicialmente eles eram colhidos de algum material específico, né, e eram processados de maneira muito específica, tá? Em geral, hoje em dia, a maioria são sintéticos e produzidos em fábricas de pigmentos, tá bom? Processados quimicamente. E se eu encontrar algum material legal, eu tinha encontrado um vídeo muito interessante que falava sobre a origem de pigmentos, e aí falava sobre o azul ultramar, falava sobre o amarelo ocre, assim, uma série de curiosidades de como eram processados esses pigmentos. Quem sabe eu disponibilizo para vocês até a semana que vem, tá bom? Vou dar uma procurada nesse vídeo para disponibilizar uma informação mais interessante, mais completinha sobre pigmentos. Tudo bem, gente? Mas então é isso. Agradeço demais a participação de vocês, as perguntas aí que vocês trouxeram. Acho que isso que é legal, né? A gente poder ter esse momento de conversa juntos. E já estamos extrapolando aqui o nosso tempo, né, professor Rodrigo? Então vamos encerrando, que a gente precisa também cumprir aqui com o nosso horário, tá bom, gente? Na aula que vem nós temos nossa última aula ao vivo da disciplina, nós vamos falar sobre gravura, tá bom? Então eu encontro vocês lá para nossa última aula relacionada aí à técnica de gravura, tá bom, gente? Um abraço para vocês e até a próxima quinta-feira, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, professora Eva, por mais uma excelente aula. E muito obrigado aos nossos alunos que participaram aqui e tornaram essa aula ainda mais interessante, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Se surgir alguma dúvida, pode enviar para nós lá no Fale com o Mediador, lá no ambiente do estúdio. A gente vai conversando por lá. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até.